E a Rede Vale Norte recebe, na entrevista do dia, mais uma vez, a diretora da APAE de Ibirama, Fabiane Teffen Soberansky. Fabiane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria vir aqui nesse espaço para falar um pouquinho sobre a nossa instituição. Agradeço mais uma vez o convite. Ô Fábio, a gente comentava em off, né, o último mês que você esteve aqui, no mês de julho, de lá para cá muitas ações realizadas, né, projetos em andamento. Vamos dar uma pincelada então do que está acontecendo com a nossa APAE aqui de Ibirama. Então, em julho a gente esteve aqui falando um pouquinho dos projetos, né, que a gente tinha conseguido recurso, capitais. Esses projetos todos estão em fase de finalização. De lá para cá a gente teve o Agosto Laranja, que são as ações, caminhadas, que a gente faz com a comunidade sobre a prevenção, né, das deficiências. A gente sabe que hoje pelo menos 70% das deficiências elas podem ser evitadas. Então é um mês para nós muito simbólico, porque a APAE ela trabalha com habilitação e reabilitação, mas ela trabalha também com a prevenção, né? É uma das nossas responsabilidades estatutárias. A gente teve alunos participando de festival de para-badminton, a gente teve alunos sendo campeão estadual na bocha, né, que ficaram campeões assim, no Parajás, que foi muito legal, mostrar toda a potencialidade que os nossos alunos têm, né? A gente ouve muito aquele capacitismo, nossa, eles têm deficiência, mas eles ainda conseguem fazer isso. Não, eles conseguem fazer isso porque eles são, né, pessoas que estão em espaços e que estão buscando, né, desenvolver as habilidades deles, assim. Então, para nós é muito simbólico quando vem esses resultados, porque acaba, né, ampliando a visão das pessoas e acaba difundindo também um pouco mais o nosso trabalho, assim. Mas o esporte não é só o forte da APAE, né? A gente vê outras ações também, como dança, arte, enfim. Sim, nós tivemos, no mesmo dia do nosso jantar, né, que aconteceu em outubro esse ano, a gente teve o Festival Regional Nossa Arte, que envolve os 28 municípios, são 14 APAEs, né, aqui da nossa região da Amave. Foi em Ituporanga esse ano, então a gente teve primeiro lugar em concurso de cartaz, a gente teve terceiro lugar em apresentação de dança. Então, realmente, assim, a gente tem um potencial enorme dentro da nossa instituição e hoje a gente, né, tá conseguindo levar e mostrar isso em outros lugares também, outros municípios e dentro da nossa comunidade. Como é que está o espaço físico da APAE? A gente sabe que está em construção, né? Esse sonho, essa sementinha que foi plantada lá atrás, a gente está na expectativa de que venha essa mudança, né? Para dar todo esse conforto. Mas você fala de projeto, de emendas que estão chegando, que estão por vir, né? Onde é que serão implementadas isso? Então, em maio a gente fez um trabalho muito legal junto com a Câmara de Vereadores, né? O presidente Saulo mobilizou os vereadores e nós fomos até a LESC, nós passamos em todos os gabinetes buscando emendas e regando esse sonho, essa sementinha que a gente plantou em relação à obra. Ela continua parada, né, por enquanto. Nós tivemos um movimento há cerca de 3 semanas atrás, que nós fomos na Fundação Catarinense conversar com a presidente Giane, junto com o secretário Gerry de Infraestrutura, né, ele mobilizou a agenda lá e nós fomos pessoalmente, e lá a gente conseguiu articular, né, o encaminhamento, digamos assim. Então, o deputado Gerry, né, ele estava licenciado, mas todo deputado tem direito a um determinado montante de emenda, e ele, R$1 milhão das emendas impositivas dele, ele cadastrou para ser utilizado para a APAE de Ibirama. Então, até dia 31 de outubro era o prazo, né, foi cadastrado, então esse R$1 milhão de recursos de emendas impositivas do Gerry. E trabalhou também junto com a Giane, presidente da fundação, com o governo do estado, para liberar o restante do recurso que falta. Hoje, o orçamento atualizado da obra é R$2.250.000, né, para nós terminarmos a parte de estrutura, cercamento, e então a gente está, né, aguardando essa liberação do recurso. Da emenda, né, a gente sabe que ela é de um orçamento de 2026, eles indicam até 31 de outubro para ser liberado no exercício de 2026. Até lá, né, precisa abrir o plano de trabalho, tem que ser cadastrado, então, infelizmente,
Na verdade, felizmente, porque é recurso público, então a gente como comunidade, são os nossos impostos, então é importante, né, que se haja essa fiscalização, é uma parte burocrática necessária, mas enquanto entidade, né, a gente sabe que infelizmente isso acaba demorando e ficando um pouco moroso. Então a gente está nessa, né, aguardando a liberação para a gente fazer o plano de trabalho. Enquanto a PAI, o que a gente fez? A gente já chamou a empresa, né, responsável pela obra, a gente já fez a atualização do valor pelo CUB atual, né, que precisa. Já fomos lá visitar, né, viu o que dá para fazer de adequação. Então a gente já antecipou toda essa parte, para que realmente quando abrir, a gente já tenha tudo pronto, né? E, obviamente, a gente espera, né, que esse trabalho que a gente começou lá em maio, junto com os vereadores aqui do município, a comunidade, em relação aos deputados, também traga frutos, né? Porque a PAI, esses 2.250.000 para a gente fazer a parte de estrutura física mesmo. Mas é uma PAI que vai precisar ser climatizada, que vai precisar ter um sistema de segurança bom, porque é num espaço não tão centralizado, né? Então a gente sabe, por exemplo, o que aconteceu lá com a escola, então a gente precisa que tenha segurança tanto para os alunos, né? Quanto para a instituição em si, assim, para o prédio em si. Então precisa ter um sistema de segurança adequado, a gente precisa mobiliar essa PAI. Então essa mobilização ainda é muito, muito importante para nós, assim, para que a gente consiga fazer. E claro, a gente também, né, tem já sinalizado do deputado Rafa Pezente, até o Ademir Pisca entrou em contato comigo, que esse recurso já entrou, ele vem através da prefeitura, né, para aquisição de uma van adaptada, que vem com uma plataforma elevatória, então você consegue subir o aluno que faz uso da cadeira de rodas, né, sem precisar tirar ele da cadeira, e essa cadeira fica fixa dentro da van. Então, isso também é algo que a gente, né, fez lá em abril, o pedido, e a gente teve a sinalização agora que esse recurso foi disponibilizado, então nos próximos dias tem isso de novidade também, e estamos buscando, né, o nosso objetivo eu trabalho muito com metas, né, curto, médio, longo prazo, assim. Da obra eu tinha muita vontade que a gente conseguisse se mudar, pelo menos nas férias de julho do ano que vem, né, que o segundo semestre já acontecesse na sede nova. Vamos ficar na torcida, né? Porque, assim, né, Jota, a gente, hoje, por exemplo, a gente trabalha com 5, 6 salas de atendimento. A gente vai para um espaço que tem 10. Eu ia te perguntar, né, o espaço físico, para quem não teve acesso ao projeto ainda, o que difere da atual sede para a nova? Muito. É mais ou menos 3 vezes o tamanho do espaço que a gente tem hoje. Então, hoje a gente trabalha com 5 salas de aula, por exemplo, lá a gente vai ter 10. A gente trabalha com 2, 3 salas só de atendimento clínico, né? Lá a gente vai ter 8. A parte administrativa terão 6 salas, né? Para professores, a gente vai ter um auditório para a gente conseguir fazer palestras com as famílias, fazer reuniões com a comunidade. A gente vai ter uma sala de informática com espaço maker, para a gente conseguir produzir material adaptado, né? Então, impressora 3D, cortadora laser, isso tudo vem para agregar para a gente produzir o nosso próprio material. A gente vai ter sala de artes, o nosso refeitório é grande, a gente vai poder fazer muitas coisas que hoje a PAI precisa fazer fora da instituição, né? A gente espera poder fazer lá dentro, assim. Então, hoje a gente tem 2 profissionais atendendo, por exemplo, na mesma sala, 2 professoras na mesma sala, a psicomotricista e a terapeuta ocupacional na mesma sala, a fisioterapeuta e a fono na mesma sala, porque a gente também não tem espaço físico, não tem sala para todo mundo. Então, a gente acaba fazendo isso para conseguir atender a comunidade, mas a gente está num limite, né? A gente também tem um teto, assim, olha, a partir daqui a gente não consegue atender mais. Então, lá vai abrir muito essas possibilidades. Então, isso vai qualificar o atendimento também, de ser um atendimento mais individualizado, num espaço mais amplo. O espaço externo, hoje a gente não tem espaço externo lá, né? A gente não tem um jardim, a gente não tem um gramado, a gente não consegue... Por exemplo, a gente trabalha muito
a questão do atletismo, né, com os nossos alunos dentro do paradesporto. Então, lançamento de dardo, de peso. Então, a gente tem um monte de material que hoje a gente não tem espaço para a gente conseguir desenvolver as atividades, assim. Então, ir para lá não é um querer, é uma necessidade. Não é porque a PAI quer um lugar novo, não. A PAI precisa para ofertar o atendimento que é de extrema relevância para a comunidade, né? Ô, Fábio, a gente falou de assuntos aí que com certeza o pessoal que está em casa nos acompanhando, né, enche de motivação, de expectativa, mas tem um assunto também delicado que a gente não poderia deixar de falar, aproveitar a tua presença aqui, de uma polêmica que envolveu a APAE, de alguns números que estavam fora da equação, vamos colocar assim, né? De forma sutil. Isso, como a gente sempre, a minha forma de trabalhar é muito transparente, né? Então, independente de onde eu estou, acho que isso vai comigo, assim. E quando, né, desde que eu cheguei na PAI, eu cheguei em fevereiro desse ano, né, na instituição, então no decorrer do ano teve muitas coisas que eu não tive acesso, mas a partir do momento que eu tive acesso, né, então Jéssica, que trabalha hoje comigo na parte da gestão também, nós identificamos que as contas não estavam fechando como deveriam. Né? E como é dinheiro público, é dinheiro de comunidade, como a gente se coloca à disposição e busca junto à comunidade, a gente sabe que tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E o que a gente percebeu? Que algumas despesas saíam da conta da PAI, mas não tinham nenhuma comprovação fiscal, então nem nota fiscal, nem recibo, nem nada, nenhuma justificativa, né? E que na prestação de contas era colocado como compra de material pedagógico, algumas coisas assim que não fechava. E a gente começou a fazer um levantamento em relação a isso. Quando a gente percebeu que realmente tinha alguns indícios que eram graves, até para garantir a isonomia, né, da instituição e de todo o processo, o que a gente fez? A gente chamou o presidente, né, e nós abrimos um boletim de ocorrência para que a investigação acontecesse com os órgãos responsáveis e de fora da PAI, né? Porque assim, nós fizemos internamente, né, uma auditoria interna, né, digamos assim, dos últimos 2, 3 anos, mas a gente precisa, né, que isso seja validado e que, caso comprovado, que seja feito justiça, né, digamos assim. Então, a gente tomou algumas medidas, né, nós abrimos o boletim de ocorrência na esfera criminal, para que haja investigação e punição e abertura de processo. Enquanto instituição, a gente também tomou algumas medidas, então, por exemplo, a questão da pessoa que era responsável pelo setor. Nós fizemos uma demissão por justa causa, né? Então, a nossa primeira preocupação é o quê? Que não ocorra mais, né? E que o que ocorreu seja investigado. Então, a gente fez uma demissão por justa causa, né? Agradeço a doutora Hilda, da Valentini Bachmann, que se colocou à disposição da instituição, assim. A gente está entrando com processo na área civil também, né? Com o objetivo de restituir esses valores, né? Porque eles saíram, mas não está tudo bem, a gente quer de volta, porque é dinheiro da comunidade, é dinheiro que a gente batalhou bastante, né? Os profissionais batalharam bastante para conseguir. Foi uma situação que trouxe prejuízos para a instituição, não só financeiros, mas assim, das pessoas ligarem do tipo, né, poxa, a PAI ainda não pagou esse mês, a PAI ainda não pagou esse mês. E do tipo, como assim? Porque o dinheiro, né, a gente jamais vai fazer uma compra se a gente não tem o dinheiro para pagar. Então, trouxe sérios prejuízos, assim, da gente ir pegar uma mercadoria e dizer, olha, vocês não podem passar porque estão devendo. Né? Então, nossa, nos constrangeu enquanto instituição, enquanto servidores também, né? Então, trouxe danos bem, bem sérios, assim, até com a própria fundação, né? Porque a gente recebe os recursos, a gente tem que fazer as prestações de contas. Então, a gente tinha prestações de contas atrasadas, que hoje não estão mais, né? A gente chegou a ficar cerca de 1 mês com o DART negativo do Estado, que se você está com o DART negativo, você deixa de receber recursos do Estado, então a PAI não receberia mais recurso, por exemplo, para pagar profissional, para manter a instituição. Então, trouxe, assim, até para nossa ética profissional, sabe, para nossa
visão enquanto instituição, assim, né? O que as pessoas estavam pensando da APAE. Então, isso é muito sério, né? Então, por isso, a área civil também e a área criminal. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para resgatar esses recursos, tudo que vocês podem imaginar em relação à juntada de documentos, a gente fez. Eu acho que já deu mais de 100 páginas, assim, o que a gente disponibilizou de extrato, comprovante, prints, tudo realmente que a gente conseguiu apurar internamente, a gente disponibilizou para a delegacia. Estamos tão ansiosos quanto a comunidade, né, para que isso seja esclarecido e resolvido, porque para a gente também, assim, poxa, né, a gente vai fazer um pedágio, a gente está colocando a nossa cara ali à disposição da instituição, a gente está defendendo a nossa instituição, né? Então, assim, poxa, daí a gente pensa com que cara que a gente vai vender um cartão de churrasco ou de jantar, com que cara que a gente vai pedir, né, fazer um pedágio para a comunidade, mas eu acho que e a gente manteve isso porque a APAE não tem culpa. Os servidores que estão hoje lá não têm culpa e principalmente as crianças, os adolescentes, os idosos, né, os adultos que a gente atende não têm culpa. Quem a gente identificou que tinha responsabilidade, a gente cumpriu com o nosso papel enquanto instituição. A gente demitiu por justa causa e a gente levou aos órgãos competentes. Então, eu acho que é muito importante hoje poder falar isso para as pessoas, que assim, ó, não se preocupem, né? Que quem cometeu, seja por negligência, seja por interesse, seja por benefício próprio, quem cometeu, né, o crime vai ser responsabilizado por tal. E nós estamos lá para garantir que o dinheiro volte, que isso nunca mais aconteça e que a gente mantenha essa parceria com a comunidade. Acho que a gente levar isso, externar isso ao público também mostra a nossa responsabilidade, do tipo, olha, a gente não está se escondendo. Aconteceu, né, a gente não tem culpa, a gente está resolvendo, mas a gente está aqui, porque a gente precisa manter a APAE funcionando. Hoje a gente está com 157 alunos. Quando a gente começou aqui há 12, 13 anos atrás, atenderam 42. Então, se a gente seguir nessa né, proporção, a gente precisa de uma APAE cada vez maior. E a gente precisa desse apoio da comunidade também. Então, para deixar claro para todo mundo, assim, primeiro sempre agradecer, né, quem contribui. Não precisam se preocupar que a contribuição de vocês vai voltar para a instituição e vai ser devolvida e vai ser utilizada em benefício dos alunos, né? Acho que isso é importante também. Então, por exemplo, a gente faz o jantar. A gente não faz o jantar para fazer uma poupança ou para, por exemplo, coisas grandiosas. São grandiosas também, mas é revertido para o aluno. Então, é para agora que os nossos alunos tenham uma ceia de Natal, para que eles possam participar de eventos fora, porque isso tudo é custeado pela APAE, né? Que possam ter um figurino para apresentar uma dança bonita, para que eles tenham uma alimentação saudável e adequada dentro da instituição, né? Que é tudo pago com recursos. Então, tudo que a gente consegue, seja pedágio, seja rifa, é revertido para o aluno, né? E quando não foi, a gente está trabalhando para que volte, para que seja. Então, assim, e a gente sempre está muito à disposição da comunidade, tá? A APAE está sempre de portas abertas. A gente faz em agosto, né, o dia de portas abertas, da APAE de portas abertas, mas a APAE permanece com essas portas abertas o dia inteiro, todos os dias. Então, a comunidade pode ir lá conhecer, né, ver como é hoje a APAE, como funciona a nossa estrutura, que a gente vai estar muito à disposição, tá? Bem... Fábio, a gente agradece a tua presença, teriam diversos outros assuntos, né? Falar do nosso Natal. Verdade, a gente pode encerrar falando do Natal, mas antes a gente quer parabenizar por você se manter firme, até porque você falou de que os profissionais que estão lá colocam a cara a bater. Em julho a gente comentava de que vocês montaram alguns projetos onde empresas do município acabaram comprando essa ideia com doações, vocês pediam um valor, eles dobraram. Mostra a credibilidade não só da instituição, como também dos profissionais que estão lá. Então, se manter firme após uma polêmica dessa que poderia riscar e não riscou a credibilidade que a APAE tem, né? Então, parabéns por se manter ali, por ter pessoas de confiança. E a gente pode finalizar, então, falando do Natal, né? Os padrinhos que já estão aí
há tantos anos, porque a gente percebe, né, as pessoas que acabam adotando né, um apaiano, um outro ano volta, né? É o aluno que adota o padrinho que adota o aluno. E o objetivo é bem esse, sabe? É construir vínculos com a comunidade, né? Entre os alunos que a gente atende e a comunidade que sempre contribui. E é uma forma também de mostrar para eles um pouquinho do que a gente faz durante o ano. Então, assim, esse ano o nosso encerramento ele está previsto para o dia 4 de dezembro, né? Ele, dentro do nosso calendário, ele tinha ficado dia 12, mas como coincidiu com a data da Weihnachtsmarkt, né? E todo mundo quer aproveitar essa festa do município, né? Não é justo, né? A gente dividir. Então, a gente antecipou para o dia 4 de dezembro. A gente vai estar começando a ligar para os padrinhos, perguntando quem, né, que era do ano passado e quer se manter, e quem não, e talvez, né, quem nunca padrinhou, mas que tenha interesse. Então também a gente, né, pode chamar lá, pode me chamar no Insta, no WhatsApp, quem tiver, meu telefone já é quase público, pode chamar que a gente vai estar, né, fazendo esse trabalho de novo, de unificar, né, de fazer essa ligação entre os nossos alunos e os padrinhos. De que maneira que o padrinho contribui nesse momento? Então, a gente, como é que funciona, né? A gente trabalha com uma cesta de Natal num determinado valor de R$60. Então, os padrinhos, né, fazem o depósito, pode ser por Pix para pai, por exemplo. A gente faz a compra dessas cestas, né? O mercado que faz, né, a melhor cesta dentro desse valor faz a entrega ali na noite. E daí o padrinho, né, faz essa entrega lá pro afilhado. Né, a gente faz os grupos com os professores, então a gente apresenta antes para os padrinhos quem são os alunos, eles falando um pouquinho deles, né? A gente esse ano está com uma proposta também de ofertar algo de alimentação, né? Porque a gente tem muitas famílias em vulnerabilidade, então quando você coloca para comerciar, por exemplo, algo, você não está tendo uma equidade, porque tem quem vai poder comprar, tem quem não vai poder. Então, a gente está pensando, assim, em fazer alguma coisa para as famílias no dia, assim. Um risoto, né? Uma massa, talvez. A gente está articulando, né, com alguns parceiros também, porque, assim, cerca de 500, 600 pessoas, então é bastante. Mas a gente está fazendo essa articulação para que a gente possa ofertar algo também, né? Que seja realmente uma confraternização, uma prévia da noite natalina, né, mas entre nossos alunos, os padrinhos e a comunidade. Então, a gente agradece, vou aproveitar e agradecer muito, né, todos os padrinhos que se colocam à disposição, contribuem conosco. Vou agradecer muito, né, a gente já está ali a menos de 40 dias de encerrar o ano, assim, agradecer toda a equipe da PAI, tanto a diretoria, né, quanto os profissionais que atendem no dia a dia, porque realmente, assim, se a gente consegue se manter firme é porque a gente não está sozinho, né? A gente tem que ter uma boa fundação, uma boa base. E hoje a nossa equipe é muito qualificada. E né, não tem medo de ir atrás, de buscar, de fazer o que é melhor e fazer o que é certo. Então, a gente, né, não ter, talvez, a nossa credibilidade arranhada é muito por causa disso, né? Pelos profissionais que ficaram, porque a gente gosta do que faz, a gente faz com responsabilidade, faz com amor, faz com dedicação. E talvez isso acaba refletindo na gente enquanto instituição. Obrigado pela presença, até a próxima. Agradeço, até a próxima.